prezados alunos do 9º período matutino da FADVALE. Daremos continuidade aos nossos estudos de direito previdenciário, especificamente sobre o tema beneficiários da Previdência Social. E vocês já estudaram que os beneficiários da Previdência Social, eles se dividem em segurados e dependentes. E que os segurados, eles podem ser tanto obrigatórios quanto facultativos. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo em relação aos segurados facultativos. Pois bem, os segurados facultativos, eles têm previsão legal tanto nas leis 8.212 quanto na lei 8.213, ambas de 1991, assim como também no decreto 3.048 de 99. Mas quem são as pessoas e quais os requisitos que elas devem atender para se filiarem à Previdência Social como segurado facultativo? Então, vamos lá. Primeiramente, essa categoria de segurado, ela foi criada exclusivamente para atender ao princípio constitucional da universalidade na cobertura e no atendimento. Porque antes dessa categoria, somente os segurados obrigatórios é que poderiam estar filiados à Previdência Social. Daí, com a criação dos segurados facultativos, que é um ato voluntário, ou seja, a pessoa para se filiar à Previdência Social nessa categoria, basta que ela tenha, além de atender os requisitos que nós vamos estudar, ela tem que ter vontade, porque ela não é obrigada. Sendo assim, vamos verificar agora quais são esses requisitos que as pessoas têm que atender. Olha, os requisitos são, primeiramente, idade acima de 16 anos, embora nas leis 8.212 e 8.213 de 91 tenha a previsão de 14 anos, mas o que prevalece é a idade acima de 16 anos, que tem a previsão no artigo 11 do decreto 3.048 de 99. Outro requisito é a pessoa não ser vinculado à Previdência Social na forma de segurado obrigatório, ou seja, a pessoa para se vincular à Previdência Social na forma facultativa, ela não pode estar exercendo nenhuma atividade remunerada. E o terceiro requisito se diz respeito em relação ao primeiro pagamento da contribuição em dia, ou seja, o pagamento não pode ser em atraso. Então, assim que a pessoa faz a sua inscrição como facultativa, no mês subsequente, até o dia 15, ela deve fazer o pagamento dessa contribuição. Então, resumindo, os requisitos são idade acima de 16 anos, não estar vinculada ao regime como segurado obrigatório, ou seja, não está exercendo nenhuma atividade remunerada. E terceiro, fazer, após a sua inscrição, fazer o primeiro pagamento em dia. Quais são as pessoas que podem se filiar como segurada facultativa? No artigo 11 do decreto 3.048 de 99, temos um rol dessas pessoas. Dentre essas pessoas, eu vou mencionar aqui algumas, como, por exemplo, a dona de casa, o estagiário, o bolsista, aquela pessoa que deixou de contribuir na forma de segurado obrigatório, ou seja, aquela pessoa que não está mais exercendo atividade remunerada. Então, todas essas pessoas aí e outras podem se filiar como segurado facultativo. Agora, qual é a vedação dessa filiação como segurado facultativo?
Uma delas é estar exercendo atividade remunerada, porque daí essa pessoa vai estar vinculada à Previdência Social como segurado obrigatório. A outra questão é em relação às pessoas que são vinculadas ao regime próprio de Previdência Social. Essas pessoas que têm uma vinculação com o regime próprio, elas não podem se filiar como segurada facultativa, a não ser que essas pessoas estejam licenciadas e não estejam contribuindo para o seu sistema, ou seja, para o regime próprio de previdência social. A previsão legal em relação a essa vedação em relação ao servidor público, que é aquela pessoa que tem, no caso, a participação no regime próprio de previdência social, está no artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, resumindo aí, a pessoa que for filiada tanto do regime geral da Previdência Social na categoria de segurado obrigatório, bem como aquelas pessoas que são vinculadas ao regime próprio de Previdência Social, não é permitido que essas pessoas aí se vinculem à Previdência Social, ao regime geral, como segurada facultativa. Então, vimos todas as questões em relação a requisitos, em relação a quais pessoas que podem fazer parte da Previdência Social na forma facultativa. E na próxima aula, nós estaremos estudando em relação à manutenção da qualidade desses segurados, tanto os segurados obrigatórios quanto os segurados facultativos. Então, até a próxima.